Olá e sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar naquela que é muito provavelmente a regra mais fundamental de toda a heráldica. Um princípio tão crucial que, na verdade, define toda a estrutura desta linguagem visual, a famosa regra das tinturas, ou como também é conhecida, a regra do contraste. Para começar, vamos tentar responder uma questão que é acima de tudo prática. Imaginem um cenário, a poeira, o fumo, o caos total de uma batalha medieval. No meio daquela confusão, como é que um soldado distinguia um aliado de um inimigo numa fração de segundo? A resposta, claro, estava na visibilidade e foi precisamente para resolver este problema, um problema de vida ou de morte, que esta regra foi inventada. Ora bem, o nosso percurso de hoje vai ser este. Primeiro vamos perceber porque é que esta é mesmo a regra mais importante. Depois vamos ao seu coração, metal sobre cor, cor sobre metal. A seguir vemos o que é que isso implica, as proibições e obrigações. E depois a parte mais divertida, as exceções famosas e uma reflexão sobre estas regras que às vezes parecem ter sido feitas para quebrar. Vamos a isto. A melhor forma de pensar na heráldica não é tanto como arte, mas sim como uma linguagem. E como qualquer linguagem, para funcionar precisa de ter uma gramática. Pois bem, a regra das tinturas é isso mesmo. É a regra gramatical mais importante de todas, aquela que garante que a frase visual faz sentido e pode ser lida por toda a gente. E é fundamental perceber isto. Não estamos a falar de uma regra estética arbitrária, uma questão de gosto, de todo. A sua função é puramente pragmática. Um brasão tinha de ser lido num instante. Não importava se estava num estandarte a 10 metros ou no escudo de um cavaleiro a galopar na nossa direção. Naquele contexto, clareza era literalmente sinônimo de sobrevivência. Então, como é que se consegue esta clareza máxima? Bem, o princípio por trás de tudo isto é de uma simplicidade genial. Basicamente, consiste em dividir todos os elementos visuais em apenas dois grupos distintos. Pensemos neles como os blocos de construção, as peças de Lego fundamentais de qualquer brasão. Mas antes de avançarmos, uma palavrinha de vocabulário que é chave, o termo técnico para qualquer cor, metal ou padrão que se usa num escudo a tintura. É uma palavra que abrange toda a paleta que a heráldica tem à sua disposição. E estas tinturas então dividem-se naqueles dois grandes grupos que falamos. De um lado temos os metais, são os tons claros, brilhantes, essencialmente o ouro, que em latim se diz or, e a prata ou argand. Do outro lado temos as cores, que também se chamam esmaltes. São os tons escuros mais saturados, como o vermelho ou gules e o azul ou azur. E com esta divisão tão clara, chegamos ao coração da regra. A ideia central, o objetivo final é apenas forçar o maior contraste possível. Ponto final. A ideia é combinar sempre um tom claro de um metal com um tom escuro de uma cor. Assim o desenho salta imediatamente à vista sem qualquer ambiguidade. Muito bem, já percebemos o princípio geral, mas vamos ver como é que isto se traduz em regras bem concretas no terreno. O que é que esta busca incessante, pelo contraste, nos diz sobre o que é estritamente proibido e o que é absolutamente obrigatório na hora de desenhar um brasão? E aqui está a lógica. Cada coisa de forma visual e bem implacável. Do lado esquerdo, o proibido. Metal sobre metal. Imaginem uma cruz de ouro num fundo de prata. À distância desaparece, torna-se ilegível. O mesmo para cor sobre cor. Um leão azul num campo vermelho, por exemplo, transforma-se numa mancha escura e indistinta. A obrigação, como se vê do lado direito, é cruzar sempre os grupos. É sempre cor sobre metal ou metal sobre cor. Simples assim. Claro que, como em tudo, numa pequena nota de rodapé, existe uma terceira categoria de tinta. As chamadas peles como o arminho. Estas são padrões e são consideradas uma espécie de joker. São neutras ou anfíbias, como se costuma dizer, e podem ser colocadas tanto sobre metal como sobre cor, sem quebrar a regra. E agora, se calhar, chegamos à parte mais reveladora de todas, porque como acontece com todas as boas regras, são as exceções que contam as melhores histórias.
E na heráldica, estas exceções falam-nos de poder, de fé, de prestígio e, por vezes, até de erros que o tempo transformou em tradição. Repare bem nesta descrição, leiam com atenção. Ouro sobre um campo de prata. Esperem lá. Acabamos de ver que isto é metal sobre metal. É uma violação direta, flagrante, da regra mais sagrada da heráldica. Então, que história tão extraordinária pode estar por trás disto para justificar uma quebra tão monumental? E aqui temos a resposta. Este não é um brasão qualquer. Este é o brasão do Reino Latino de Jerusalém. A quebra da regra não foi um erro. Foi um ato deliberado, carregado de significado. Basicamente, foi uma concessão do Papa. Para mostrar que o Estatuto Sagrado de Jerusalém estava simbolicamente acima das leis terrenas dos homens, incluindo as leis da heráldica. É claro que este caso de Jerusalém é o mais famoso, mas não é o único. Há outras exceções mais subtis, por exemplo, pequenos detalhes como as garras, ou a língua de um leão, ou figuras que passam por cima de várias peças de cores diferentes. Temos a cor púrpura, que durante séculos andou ali numa zona cinzenta, sem se saber bem se era cor ou metal. E o que é fascinante, temos até erros de arautos antigos que, de tanto serem repetidos, acabaram por se tornar corretos pela força do hábito. Estamos a chegar ao fim, por isso vamos juntar todas as peças do puzzle. Afinal, o que é que aprendemos sobre a função desta regra? Uma função que vai muito para além do simples design. A grande conclusão a tirar é esta: a regra das tinturas é, na sua essência, um sistema de comunicação que nasceu de uma necessidade prática. Mas o seu verdadeiro brilhantismo está na forma como ela e sobretudo as suas exceções nos contam histórias. Quebrar a regra, como vimos no caso de Jerusalém, era ironicamente uma forma ainda mais poderosa de comunicar uma mensagem única. E isto deixa-nos com uma reflexão final que até ultrapassa a própria heráldica. O que é que define verdadeiramente a força de uma regra? Será a sua aplicação rigorosa e universal, ou serão as histórias poderosas que são contadas precisamente naqueles momentos em que ela é de propósito quebrada? Fica a pergunta no ar. Muito obrigado por acompanharem e até uma próxima oportunidade.